Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 31 a 39. Esse é o cântico de vitória. E é com esse texto bíblico que eu inicio o nosso vídeo sobre perseverança dos santos. Sobre esse último ponto do calvinismo, da doutrina reformada, das doutrinas da graça, que é a perseverança, ou seja, aquele que Deus chama pela sua infinita misericórdia será sustentado por Deus, será guardado, será livrado de cair, será sustentado pelo próprio Deus para que ele permaneça. Esse é um dos pontos mais controversos no meio evangélico. Não que seja uma questão do meio evangélico ter a primazia na sua resposta, não é isso. A questão é um ponto polêmico pelo fato de que as pessoas não aceitam a palavra de Deus e dizem o seguinte: essa doutrina não pode ser correta. Por quê? Porque ela diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, se alguém é salvo, se alguém é resgatado, não pode cair da graça, não pode perder a salvação. Deus o sustenta do início até o fim. Isso não existe. Mas nós acabamos de ver pela própria Bíblia. O cântico de vitória é isso. É um Deus que nos amou, não poupando seu filho, matando ele na cruz pelos eleitos, e que não existe nada, e o apóstolo Paulo pensa em todas as possibilidades. Não existe nada que nos separe desse amor. Não existe nada. A perseverança dos santos é uma doutrina bíblica, ou seja, o Deus que pega o pecador, chama ele, traz a sua presença, é o Deus que o sustenta. Como a própria Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Vamos a mais alguns textos bíblicos. Judas, verso 24. Judas, o penúltimo livro da Bíblia, né? Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ou seja, Deus é o Deus poderoso que vai nos guardar, que não vai nos deixar tropeçar, que vai estar sempre pronto a nos levar até a sua presença naquele dia. É bem verdade, existem textos que parecem, não é, dizer que isso não é verdade. Um exemplo disso é 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Primeira vez que eu ouvi esse texto eu fiquei com muito medo. Por quê? Eu venho de um
um lamaçal de pecados muito grande. Bebidas, farras, brigas e muitas amizades. Então eu tive medo quando eu escutei esse texto. Quando eu ouvi, na verdade, 1 Coríntios 10 e 12, e logo após ouvir o texto citado, eu ouvi aquela repreensão, cuidado. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi desviar-me. Porque já naquela época, mesmo em não conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, eu achava, como todo bom arminiano, que o poder de permanecer na presença do Senhor estava em mim. E eu sabia que eu não tinha esse poder. Eu sabia que eu era totalmente chamado para o mundo. Então aquilo me fez tremer. Mas quando eu fui ler a palavra de Deus, e eu não precisei de grandes estudos para isso, eu simplesmente li o verso seguinte. No verso 12, o apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe e não caia. Mas no verso 13, ele diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, aquele que está em pé, olhe, não caia. Medo, espanto. Pronto. Tenho desculpa para desviar-me. Mas o verso 13 diz que não. Que Deus é fiel. Você já ouviu a expressão prova de Jó? Deus não vai te dar a prova de Jó. A prova de Jó era de Jó. 10 caixões na sua sala dos seus filhos. Era de Jó. Eu não suportaria isso. Deus sabe. Você não suportaria, Deus sabe. Agora, o que eu passo, o que eu estou passando e o que você está passando, você pode suportar. Porque Deus te dá o escape, assim como dá a mim. E Ele nos sustenta na sua presença. Mas, irmãos, e então as pessoas que vão à igreja se desviam? Os desviados que existem aí aos montes. Como se explica isso? O apóstolo João, ele diz o seguinte: estavam conosco, mas não eram dos nossos. Queridos, frequentar a igreja, as reuniões de oração, os cultos, ler a Bíblia, nada disso prova que alguém é salvo. Qualquer pessoa que viva em um mundo como o nosso, que tente, que procure uma religião para frequentar, uma Bíblia para ler, está fazendo nada mais, nada menos do que o seu bom senso lhe manda. Isso não quer dizer que essa pessoa seja crente, que essa pessoa seja salva. Para terminar, eu quero fazer uma citação de uma história rápida contada pelo grande pregador, na minha opinião, Paul Washer. Está aí no YouTube, você pode encontrar mensagens dele. Paul Washer disse o seguinte: se você for para uma avenida movimentada, uma via expressa, e for atropelado por uma Scania, com certeza você não vai continuar da mesma forma. Você vai ficar totalmente deformado. Perna para um lado, braço para o outro. Quem se encontra com Jesus não fica da mesma forma. Se você se encontra com uma Scania, é impossível permanecer da mesma forma. Se você se encontra com Jesus,
Se você se encontra com a palavra de Deus, também é impossível permanecer da mesma forma. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu vou voltar com os nossos vídeos Pocket, aquele de 5 minutos. Perdão por ter demorado tanto para postar, é porque eu estou resolvendo alguns problemas até de cunho ministerial que eu preciso resolver. Mas logo, logo nós vamos voltar com os nossos pequenos vídeos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essas foram as doutrinas da graça. Amém.